Salve, salve! Muito boa noite, galera. Sextou aí e a gente vai bater um papo de legislação tributária. Aquele papo de véspera de prova, aquele bisuário final aí, para a gente chegar lá e destruir com a CESP. Ok? Pessoal, tá entrando aí, fiquem à vontade, tá? Pode mandar um oi aí no chat. O áudio tá ok? O vídeo tá ok? Só para eu ter um feedback aí, saber se tá tranquilo, se tá de boa. Que a gente vai meter o pau aí. Vamos que vamos. Ok? O áudio tá de boa? É isso aí, galera. A gente podia estar tomando uma cerveja no bar, podia estar sextando, mas nós estamos aqui. Estamos aqui buscando o nosso sonho, em busca do tão sonhado cargo de auditor fiscal. Vamos lá. A aula de hoje, então, nosso bate-papo aqui vai ser acerca do processo administrativo tributário para a Cefaz Alagoas. Prova que vai ser daqui a um mês. Então a gente começa a nossa série de eventos aí, batendo um papo, trazendo uma revisão para vocês, trazendo aquele bizu final. Vamos descomplicar o PAT aí do Cefaz Alagoas. Ok? Tá ok. Então, se o áudio tá bom para vocês, tá bom para mim também. E nós vamos para cima. Bom, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Vocês sabem como é que é a nossa sistemática aqui, nosso bate-papo. Então, vocês podem mandar aí pelo chat a qualquer momento as dúvidas de vocês, que eu faço durante as pausas aqui, os assuntos, eu dou uma parada, leio aqui o chat e respondo, tá bom? Vamos começar a nossa brincadeira. Bom, vamos falar do PAT, né, galera? Vamos falar do processo administrativo tributário no estado de Alagoas. Esse processo, PAT, que está previsto na lei 6771 de 2006, né, do estado de Alagoas, ele vai trazer as regras processuais que a gente tem acerca do nosso querido ICMS, do imposto mais charmoso do Brasil. Tranquilo? Muito boa noite, gente. Muito boa noite. Vamos chegando e eu vou começar a falar então do nosso PAT. Bom, antes de mais nada, você sabe onde encontrar o professor Fantoni. A gente está aí em todas as redes sociais, no Tinder, no Tinder não, mas no Face, no Instagram, no YouTube, tá? Qualquer dúvida, nossa comunidade do Telegram, qualquer dúvida, vai lá no nosso Instagram, que lá tem aquele Linktree, né? Que tem um link para todos os nossos canais aí. E se você tiver alguma dúvida, você manda pra gente, que a gente vai sanar o mais rápido possível. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Bom, começar pela nossa lei aí, 6771, que trata do processo administrativo tributário. Antes de mais nada, deixa eu falar um negócio para vocês. O que é um processo administrativo tributário, né? O processo administrativo tributário é aquele conjunto de normas processuais que visam solucionar o quê? Uma lide, um conflito. De um lado, eu tenho o sujeito passivo, que está sofrendo uma exação, um lançamento de ofício. Do outro lado, eu tenho o fisco, querendo arrecadar tributos, certo? O contribuinte entende não dever aquele montante ou dever uma quantia inferior. Então, o que ele faz? Ele pode se defender. Ele pode se defender antes mesmo de recorrer ao judiciário. Ele pode se defender na esfera administrativa. Então, a gente tem um órgão dentro da Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas, chamado Conselho Tributário Estadual, CTE, que é o responsável por fazer esse julgamento. E esse julgamento, ele segue todos os princípios processuais de garantia ao contraditório, à ampla defesa, né? Tem o duplo grau de jurisdição, então o contribuinte ele entra com uma impugnação, é julgado em primeira instância, não sendo acatado o recurso dele, ele pode recorrer ao conselho ou colegiado numa segunda instância, tá? Então, o devido processo legal, ele também é respeitado aqui no processo administrativo tributário.
Qual é a grande vantagem do PAT sobre um processo judicial? São duas grandes vantagens. Na verdade, eu vou até elencar a terceira por minha conta e risco, tá? Como vocês vão fazer uma prova discursiva, e o PAT é um assunto bem legal de ser cobrado, tá? Caiu agora no Cefaz DF, né? Na segunda fase, Banca CESP também, então o PAT é um assunto que pode ser cobrado. Antes de mais nada, a grande vantagem que o PAT leva sobre o processo judicial é que quando você entra com uma impugnação, desde que tenha impestível, o que é isso, Fantônio? Dentro do prazo recursal, né? Então o contribuinte foi lá, recebeu uma notificação, um auto de infração, não ficou feliz, falou assim, vou recorrer. Recorreu dentro do prazo legal, que a gente vai ver daqui a pouco é de 30 dias, corridos, tá? Então recorreu. A partir do momento que ele apresenta essa impugnação, de acordo com o CTN e com a nossa lei 6771, ela tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, sem efetuar qualquer montante, sem fazer qualquer depósito, tá? Sem pagar qualquer custas, o contribuinte tem o crédito tributário contra ele suspenso. O que isso significa? Que ele consegue continuar trabalhando normalmente. Ele não tem a certidão negativa, mas tem uma certidão positiva com efeitos negativos, ou seja, ele continua seguindo a vida perante o fisco, tá ok? Pode gozar dos seus benefícios e tal, ele ainda não está inadimplente. A segunda grande vantagem que o PAT traz, é uma característica fundamental, é que ele é gratuito. O PAT é gratuito. Se o contribuinte decide impugnar aquele crédito tributário na esfera judicial, ele pode? Pode, sem problema nenhum. Só que ele vai ter que contratar um advogado, isso custa, e ele vai ter que recolher custas judiciais. Ele vai entrar com uma ação chamada ação anulatória de débito fiscal, e ele tem que recolher custas judiciais, tá? E a terceira grande vantagem do PAT é que no PAT a gente vai ter um julgamento mais técnico, porque vai ser julgado por representantes do fisco e representantes dos contribuintes, que são mais ligados às leis tributárias, né? E é mais célere, tá? O rito processual administrativo é muito mais rápido do que o rito processual judicial, tá bom? Então essas são as grandes vantagens do PAT. Por isso muitos contribuintes optam por ingressar na via administrativa em detrimento da via judicial. E a gente vai ver lá na frente que a impugnação simultânea na via administrativa e na via judicial, ela caracteriza a perda de objeto na instância administrativa. Quando o fisco descobre que você está questionando aquele crédito tributário no judiciário, o fisco fala assim, olha, se o que vale é a ordem do juiz, né? Decisão judicial te cumpre, não questiona. Então por que eu vou gastar horas aqui julgando esse processo, se o que vai valer vai ser a decisão lá do judiciário, tá? Então a opção por ingresso na via judicial, ele dá perda de objeto na esfera administrativa. Não pode concorrer conjuntamente, tá bom? Então, beleza, vamos seguir aqui os artigos aqui da nossa lei processual. Tá? Boa noite aí, ó, Leandre, Lucas Vinícius, Juliana, a galera tá aí presente, tamo junto. Vamos lá, essa lei disciplina o processo administrativo tributário, contencioso ou não. Por que contencioso ou não? A gente diz contencioso quando eu tenho a lide, quando eu tenho o conflito, quando eu tenho uma impugnação ao lançamento de ofício. Tá? O que seria o processo administrativo não contencioso, Fantônio? Reconhecimento de benefício fiscal, denúncia espontânea, consulta tributária. Tá? É um processo administrativo, mas não tem natureza contenciosa. Eu não tenho briga. Tá bom? E também os procedimentos relativos aos processos de simples comunicação do sujeito passivo serão disciplinados em ato normativo do secretário executivo de Fazenda. Ora, processo administrativo é diferente de procedimento. Procedimentos são atos preparatórios, atos secundários. Processo é o contencioso ou o não contencioso. Bom, relativamente aos processos administrativos tributários não disciplinados especificamente, bom, a gente vai tratar em leis separadas. Beleza. Até aí, tranquilo. Então, a primeira slide eu quero que você entenda que quando eu falo de processo administrativo tributário, PAT, eu estou falando da natureza
processual, contenciosa. Quando eu falo de procedimentos administrativos, eu posso ter, por exemplo, uma intimação, tá? Uma solicitação de esclarecimentos, solicitação de documentação, tá? Isso é um procedimento. Um termo de início de fiscalização lavrado em livro, isso é um procedimento, tá? Agora, processo administrativo é quando eu tenho a impugnação do auto de infração, ok? Então, vamos lá. Qual é o objeto da nossa lei, do PAT aqui? Bom, processos decorrentes da contestação do auto de infração, consulta tributária. A consulta tributária, ela suspende o efeito da fiscalização sobre aquela matéria consultada. É uma ferramenta muito importante para o contribuinte. Beleza? O pedido de repetição de débito, quando se paga a mais ou de maneira indevida o imposto. Pedido de reconhecimento de benefício fiscal, homologação de pagamento do crédito. Depósito administrativo. Para que serve o depósito administrativo? Ora, para eximir o contribuinte da afluência dos juros de mora, da correção monetária. Ok? Pedido de restituição dos autos processuais. Certidões negativas, por exemplo, ou positiva com efeito negativo. O Instituto da Denúncia Espontânea. O que a denúncia espontânea faz? Ela elide a multa tributária. Tá? O contribuinte vai lá espontaneamente, confessa que fez merda, paga o que deve ser pago sem imposição de penalidade. Muito importante também o Instituto. E reconhecimento de regimes especiais. Bom, regimes especiais são chamados benefícios fiscais também. Só que eles são concedidos por termo de acordo do Estado de Alagoas. Ok? Voltar. Na instrução do preparo, na instauração do preparo, instrução e tramitação e decisão do processo administrativo tributário, contencioso ou não, serão atendidos os princípios da oficialidade. O que é o princípio da oficialidade? O processo ele tem que caminhar de ofício. Tá? Ele não tem que ficar indo o advogado da parte despachando, não tem que o chefe da repartição ficar mandando o fiscal trabalhar, não tem que o presidente do contencioso lá, do Conselho Tributário, ficar impulsionando e mandando o relator julgar. Tá? Não tem. A oficialidade quer dizer que o processo, uma vez ingressado, protocolado pelo contribuinte, ele tem que seguir o seu rito processual dentro dos prazos previstos na legislação. Tá? Isso garante uma maior celeridade processual ao PAT. Tranquilo? O princípio da legalidade. Ora, quando eu trabalho com processo judicial, ele segue o rito do Código do Processo Civil. Quando eu trabalho com processo administrativo tributário, eu tenho que observar a lei do tributo. Então, eu vou julgar o processo com base na lei do ICMS, nas leis estaduais do Estado de Alagoas. Bom? Princípio da verdade material. O princípio da verdade material, ele preza que é obrigação do julgador, né, do conselheiro, a busca pela verdade real dos fatos. Não só o que está no papel, não só o que está nos autos, mas solicitar, quando necessário, perícias e diligências com o objetivo de angariar provas, coletar dados e informações que vão subsidiar uma decisão, um julgamento feito pelo julgador. Tá? Então, o princípio da verdade material é a busca pela verdade real dos fatos. O que aconteceu no mundo real e que, por acaso, não está explicitado nos autos. Tá bom? Isso é uma obrigação até do julgador. Por quê? Com base nesses fundamentos, nessas diligências, nessas perícias, ele vai formar o livre convencimento dele e poder fazer um julgamento mais justo e imparcial. Ok? O princípio da ampla defesa. Não é tão ampla assim, mas o princípio da ampla defesa, ele garante ao recorrente, ao contribuinte, o direito de se utilizar de todos os meios legais de provas cabíveis para se defender. Então, ele pode anexar documentos fiscais, ele pode anexar documentos não fiscais, ele pode solicitar documentos através de circularização com fornecedores, com clientes, tá? Ele pode solicitar documentos fiscais de outra unidade da federação, ou seja, ele vai usar todos os meios legais, né, de provas cabíveis para se defender. E o princípio contraditório. O princípio contraditório é aquele que dá margem ao sujeito passivo, ou seja, aquele que
autoriza o direito passivo a falar assim, olha só, não fui eu, não foi bem assim. A história que está sendo contada não retrata a realidade. Então, é o direito de impugnar, de não ser expropriado do seu patrimônio pelo simples lançamento tributário. Ou seja, é o direito de se espernear, juridicamente falando, e contradizer aquela acusação fiscal que está sendo feita pelo auditor. Ok? Então, esses são os princípios que regem o nosso PAT no estado de Alagoas. Tá de boa? Tranquilo aí? Show. No preparo, na instrução e tramitação, sempre vamos ter em vista a conveniência da rápida solução do pedido de litígio. Ou seja, é interesse tanto do Estado como do sujeito passivo que aquilo seja julgado de maneira célere, né? Porque o sujeito passivo, ele quer saber se ele vai ter que pagar ou não, se ele pode aderir a um parcelamento, né? Se ele às vezes ele faz uma SA de capital aberto, então ele tem que fazer balanço, tem que apresentar essas informações no final do ano, sofre auditoria independente. Então, nesse caso, as empresas elas têm que saber se elas realmente devem aquilo ou não na visão do fisco. Já o Estado tem que angariar recursos para financiar suas políticas públicas, né? Para financiar os seus programas de governo. Então, tem que saber se ele pode contar com aquele crédito tributário que está inscrito na conta corrente do sujeito passivo ou não, ou se aquilo é um crédito podre e foi um erro de lançamento ou o valor está super faturado. Tá ok? Agora, quando por mais de um modo se puder praticar o ato ou cumprir a exigência, vamos optar pelo modo menos oneroso para o requerente. Então, o modo mais barato para o contribuinte. Dá um exemplo, Antônio. Claro. Imagina que você está lá no meio do julgamento, né, e você precisa fazer um pedido de diligência. Você precisa de informações contábeis que não estão ali nos autos processuais. Então, você solicita que o contribuinte, que o recorrente, no caso, ou o requerente, que ele apresente os documentos fiscais federais, a ECD dele, a escrituração contábil digital, né? E aí, nesse caso, ele tem lá os livros fiscais, e aí você pode pedir tanto aquilo de maneira impressa ou de maneira digital. Ora, o que é o mais o menos custoso para o contribuinte? Que a gente requeira isso de maneira digital, né? Que se apresente uma informação por meio de e-mail ou através do domicílio tributário eletrônico ou via processual eletrônica mesmo. Tá? Então, é o método menos oneroso para o requerente. Eu não vou exigir que ele imprima lá os livros e tal, gaste dinheiro em caderno, não. Manda o arquivo digital para o fisco. Tá bom? Então, sempre vamos optar pelo método menos oneroso para o requerente, não é para a fazenda pública. Tá? Isso, se não me engano, foi questão de prova já. Na última prova do ano passado, né? Você faz Alagoas. Então, optar-se-á pelo método menos oneroso para o requerente. Tranquilo? Vamos lá. Boa noite, Rose. Rose está aí também, chegou chegando, tamo junto. Opa, vamos lá. As petições do direito passivo, suas intervenções no processo serão feitas. Ora, quem é que pode postular em nome do direito passivo? Quem é que tem o direito de peticionar? Primeiro, o titular da empresa, certo? Os sócios da empresa, né? Os donos da empresa, do negócio. Eles podem postular em nome da empresa porque eles que mandam. Então, quero atender uma intimação. Vou lá e respondo um e-mail para o fisco. Fui intimado a fazer um depoimento no órgão fazendário. Então, eu vou lá e faço o depoimento, porque a empresa é minha, eu falo o nome dela. Também tem esse poder o sócio-gerente, porque ele tem poder de administração. Bem como o próprio administrador, o diretor ou o representante legal da empresa. Quando eu falo representante legal, pode ser tanto o contador da empresa, o contabilista ou mesmo um advogado, desde que com procuração, né? Desde que legalmente constituído para tais poderes. Geralmente na via processual, no PAT, apesar de não ser obrigatória a presença do advogado, muitas empresas contratam um advogado para fazer a defesa administrativa, certo? Nesse caso, há de se requerer uma procuração do titular da empresa para o advogado para que ele postule e acompanhe o processo e tenha a direito de vista em qualquer fase processual, tá bom? Mas precisa de procuração. Bom,
tem legitimidade para postular todo aquele a quem a lei atribua responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário ou cumprimento da obrigação acessória, tá? Bem como aquele que esteja submetido à exigência ou medida fiscal de qualquer espécie. Então, se você está sujeito às normas do fisco, você vai lá e tem direito, tem legitimidade para postular, em nome próprio. A petição, ela pode ser indeferida de plano. O que significa isso, doutor? Indeferida de plano. Quer dizer que ela vai ser inadmitida, mesmo sem julgamento do mérito. Ou seja, aquele que recebeu, que tem a competência para analisar aquele caso concreto, ele vai receber, porque é obrigado a receber. Olha o que ele fala no final. Ó. É vedado a recusa do protocolo. Então, você pode protocolar qualquer coisa que você quiser na fazenda. O fiscal é obrigado a aceitar o protocolo. Mas não quer dizer que ele tem o protocolo, ele vai ter uma vida longa. Vão ser analisados os requisitos formais daquela tua petição. E ela pode ser indeferida de plano, ou seja, ela pode ser negada, já recusada, sem análise do mérito, quando ela não cumprir requisitos formais. Olha, quando, por exemplo, primeiro caso, se ela for intempestiva. O que é uma petição intempestiva? Aquela que é apresentada, aqui, ó, fora do prazo legal. Ora, qual é o prazo para entrar com recurso administrativo em primeira instância? 30 dias após a ciência do auto de infração. Ah, entrei com 33, Antônio. Vara. Vai ficar sem ter o mérito do recurso apreciado. O fisco recebe o seu recurso administrativo e indefere de plano. Ou seja, você já perdeu o seu direito do contraditório naquele momento. Se ela for postulada ou assinada por pessoa sem legitimidade. Ora, o que é o vício de legitimidade? Quando postulada ou assinada por pessoa sem capacidade ou sem competência legal para fazê-la. Tá? Então, a gente viu lá no slide anterior que pode o preposto, pode o representante legal, pode o sócio, o administrador, pode postular. Agora, se for algum terceiro que não tenha ligação com o processo, ou que não tenha capacidade ou competência legal, o fiscal vai pegar, vai ver essa petição, não, quem assinou isso aqui, quem está peticionando em nome da empresa não tem legitimidade para isso. Eu vou indeferir de plano, tá bom? Ou quando ela for inepta. O que é inepta? Inepta é quando ela não contiver os pedidos e fundamentos. Então, a gente tem vários requisitos que deve conter uma petição. Eu tenho que ter a qualificação do sujeito passivo, do requerente, né? Eu tenho que ter os fundamentos que embasam aquele meu pedido e tem que ter no final o pedido. O que eu quero? Que se digne cancelar o crédito tributário. Que se digne conceder uma certidão negativa de débito. Então, você tem que fazer um pedido. Né? Quando você peticiona junto ao fisco, é porque você quer alguma coisa. Né? Ninguém peticiona para o fisco e fala assim, oi, boa noite, tá? Vou fazer uma visita na sua casa. Não é assim, certo? Se tiver algum pedido na petição que seja estranho à legislação dos tributos. Cara, eu não posso fazer uma petição junto à Cefaz de isenção de taxa de licenciamento de veículo. Porra, a Cefaz tem competência para fiscalizar o IPVA. Se você quiser pedir uma isenção de IPVA, sou portador de deficiência, né? Então eu posso ter direito à isenção do IPVA. Vou lá e faço um processo e peço porque esse reconhecimento não é instantâneo. Agora, taxa de licenciamento de veículo, isso é competência do Detran. Então, você entrar com um pedido desse na Cefaz, você vai ter a sua petição indeferida de plano. Por quê? Tem um pedido estranho à matéria da legislação tributária. Tá? Ou mesmo quando não contiver elementos essenciais para identificar o sujeito passivo. Tá? Quem foi que assinou, mesmo após ser intimado para sanar. Tem algumas inexatidões que elas podem ser sanadas para o bom andamento processual. O fisco pode intimar o contribuinte a ir lá, resolve isso aqui, cara. O que está escrito aqui? Tá? Corrige isso aqui. Agora, tem matérias que não podem ser corrigidas. E aí, nesse caso, a petição vai ser indeferida de plano por ser inepta, tá? Então, eu tenho aí essas três possibilidades. Lembrando, o que é indeferimento de plano? É quando eu encerro o processo sem apreciar, ou seja, sem julgar o mérito da ação. Imagina o contribuinte que tem direito
ao cancelamento. O auto de infração, ele fez uma acusação falsa. O contribuinte foi lá e comprovou que a mercadoria foi exportada, ou seja, ele não tem que pagar tributo. Ele tem todos os documentos extraídos lá do Siscomex, da Receita Federal. Ele comprova que a mercadoria que ele mandou para exportar embarcou no naviozinho e foi lá para a China. Mas ele protocolou a petição depois do prazo de 30 dias. O que acontece para ele? Chupa. Chorou. Chorou. Infelizmente, ele chorou. Tá bom? Ah, foi assinada pelo advogado, mas o advogado não tinha procuração. Chorou, negão. Chorou. Tá bom? Então, fique esperto com isso aí. Apesar de você ter direito no mérito, você pode ter a petição indeferida de plano se você não cumprir essas regras aí. Tamo junto? Então, beleza. Seguindo. Qualquer dúvida, manda aí. Manda aí pra gente que a gente vai respondendo no chat, tá bom? Ora, esse indeferimento de plano, ele cabe ainda a um juris esperneandi. O que é isso? Cabe um chorinho, tá? O sujeito passivo requerente, ele pode fazer um recurso e impugnar o indeferimento da petição, quando declarada intempestiva, ilegítima ou inepta, tá? Então, você foi lá e entrou, ela foi indeferida de plano. Ora, no prazo de 15 dias, o sujeito passivo pode ainda fazer uma impugnação desse deferimento, que vai ser dirigido ao chefe de quem indeferiu, ou seja, a autoridade imediatamente superior de quem proferiu o indeferimento. Tá bom? Verificando que a petição está incompleta ou que não está devidamente instruída, a autoridade ou órgão competente vai intimar o interessado para que corrija no prazo de 10 dias sob pena de deferimento. Então, assim, quando você recebe uma petição do seu auditor fiscal para analisar e ela está incompleta ou tem algum vício sanável, você vai lá e intima o sujeito passivo a consertar, a fazer um remendo naquela peça. Para quê? Para que você não tenha que indeferir e o sujeito passivo vai ter que montar de novo, entrar de novo, às vezes perde o prazo. Tá? Então, para que o contribuinte não seja lesado no seu direito, o fisco abre essa possibilidade dele corrigir o vício sanável no prazo aí de 10 dias, tá bom? É uma mãe, né? Esse fisco é uma mãe. E ainda tem gente que fala mal da gente aí, tá bom? Então vamos lá, tranquilo. O processo administrativo tributário, gente, seja contencioso ou não, ele vai ser organizado à semelhança dos autos forenses. Que é isso? Com as folhas numeradas, em ordem decrescente cronológica, né? Para que quem pega o processo para julgar acompanhe todo o andamento processual. Ah, como é que começou? Começou com uma intimação, o contribuinte prestou um esclarecimento, não foi suficiente, autuei o contribuinte entrou com uma defesa, teve uma diligência posterior, foi julgado em primeira instância, tá, e agora está aqui na segunda instância. Então, quem está pegando o processo, ele consegue pegar um processo organizado cronologicamente com as páginas numeradas. Tá? Isso é muito importante, que vai ser a secretaria do CTE, do Conselho Tributário Estadual. Bom, o processo físico, apesar de quase não existir mais, poderá conter provas e demonstrativos produzidos em meio eletrônico, sendo a sua admissão e validade condicionadas ao atendimento das exigências. Né? Então, o documento eletrônico ele é considerado original desde que ele tenha assinatura digital. Se ele for assinado digitalmente, ele é um documento original, tá bom? Tá aí, ó, eles são resguardados por sigilo fiscal, todos os documentos, e a Cefaz vai divulgar as informações constantes no sistema na internet, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Então, às vezes você pega uma informação do site da Cefaz, uma informação de isenção, de uma remissão, de uma anistia. Às vezes você vai lá no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica e baixa o registro de passagem da nota fiscal, dizendo, não, a mercadoria realmente ela saiu do estado de Alagoas, ela entrou no estado de Alagoas. Tá? Então, são documentos que vão estar nos sites, na rede mundial de computadores, ou seja, na internet, e elas gozam de presunção de veracidade e de confiabilidade. Tranquilo? São documentos eletrônicos que podem ser utilizados tranquilamente como prova processual. Das nulidades agora. Gente, eu estou indo um pouco rápido, porque eu estou fazendo tipo um resumo, né? Há um mês para a prova, eu acho que você já viu isso aqui, então eu estou batendo nos pontos mais importantes para a prova aí, tá? Aqueles que eu julgo demandarem maiores esclarecimentos, ou mesmo aqueles que são mais recorrentes em prova, tá bom?
Mas qualquer dúvida, pode me chamar aí no chat a qualquer momento. Então, são nulos, gente. O que são os atos nulos? Atos processuais nulos. Deixa eu, acho que eu fiz aqui um quadrinho, não fiz? Não, não fiz. Bom, os atos nulos são aqueles. Os atos da hipótese de incompetência, vício de forma, de ilegalidade do objeto, inexistência de motivo ou da finalidade. Bom, a gente aprendeu lá em direito administrativo o CONFINFOMOB, né? Quais são os requisitos de validade, os atributos do ato administrativo. Então, competência, forma, finalidade, né? Motivação, objeto. Então, se for descumprido qualquer um desses atributos do ato administrativo, tá? O ato é nulo, tá? O ato é nulo. Os atos praticados e decisões proferidas com preterição de direito de defesa. Ora, cerceamento de direito de defesa sempre foi e sempre será motivo de nulidade de qualquer ato administrativo, tá? O contribuinte tem assegurado lá pela Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição, e aqui na nossa lei processual, o direito ao contraditório. Então, o contribuinte tem direito de ter vista aos autos em qualquer etapa do processo. Ele tem direito de ser intimado de toda e qualquer comunicação e ato processual referente a ele, tá bom? Se é pulado qualquer etapa esse ato administrativo, ele padece de vício, e esse vício ele é penalizado pela nulidade do ato administrativo, tá bom? Todas as decisões, todo e qualquer ato administrativo deve ser fundamentado. Então, a decisão não fundamentada também é um ato nulo. Imagina você vai lá, recebe um auto de infração, entra com uma impugnação, contratou um advogado, gastou seu dinheiro, tá? Aí chega um julgamento lá, uma decisão proferida por um julgador, você declaro procedente a ação fiscal por estar de acordo com a norma tributária. Porra, não! Quando você profere uma decisão em processo, você tem que refutar, rebater e explicar todos os pontos que foram alegados pelo contribuinte. É igual o jogo de vôlei, todas as bolas, o contribuinte levantou, pum, tem que cortar. Tem que cortar. Se o contribuinte fez 10 questionamentos, 10 alegações na decisão do parecerista, do julgador, você tem que refutar os 10 questionamentos, tá? Fundamentando um por um. Por que você acatou ou por que você não acatou aquela tese da defesa. Ok? O lançamento de ofício também vai ser nulo quando ele não contiver elemento suficiente para se determinar a infração e infrator. Então, quando o auto de infração ele é lavrado de maneira incompleta, ou seja, quando é lavrado sem identificar os elementos do fato gerador, ele também é nulo. Também é nulo. Ou que se configure ilegitimidade passiva. Imagina que eu queria autuar Zezinho, mas acabei mandando o auto de infração em nome de Joãozinho. Ora, Joãozinho não é parte passiva do processo. Joãozinho, por exemplo, foi quem vendeu uma mercadoria, quem comprou a mercadoria. E eu tenho que autuar quem vendeu a mercadoria. Ora, apesar de ele participar da relação comercial, eu não posso atribuir uma responsabilidade tributária se ela não estiver prevista em lei. Responsabilidade tributária só pode ser atribuída por meio de lei. Tá bom? Então, nesse caso, houve uma ilegitimidade passiva, do polo passivo. Aí o auto é nulo. Estou cobrando de quem não deve. Não posso. Certo? Vamos lá. Na hipótese do parágrafo 1º da nulidade, se as incorreções, omissões ou exigências causarem prejuízo à defesa do sujeito passivo, desde que esse não tenha contribuído para tal situação, deverá o mesmo ser intimado das alterações, reabrindo o prazo para impugnação, para pagamento, né? Ou para impugnação. Então, quando for sanado algum vício, desde que não seja vício causado pelo sujeito passivo, ele deve ser intimado para reabrir o prazo de 30 dias para que ele possa fazer o pagamento, se ele quiser, espontaneamente, com redução, né, com desconto do débito, desconto da multa, ou para que ele apresente uma impugnação, tá bom? Enquanto isso, fica suspensa a exigibilidade do crédito. Já as irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa, quando devidamente identificadas e justificadas, só vão acarretar a nulidade dos atos que não puderem ser suprimidos ou ratificados. Então, esse aqui não tem jeito mesmo, não tem nem a data que foi intimado o contribuinte. Então, é uma nulidade geral.
Enquanto o débito não for inscrito em dívida ativa, a decisão de qualquer instância administrativa que contiver erro de cálculo ou outro erro de fato, passível de retificação, não é qualquer erro, é um erro que seja passível de retificação. Será passível de retificação observada a legislação. Então, enquanto esse crédito tributário estiver sendo discutido na seara administrativa, ou seja, dentro da Cefaz, no conselho, ele é passível de retificação quando houver algum erro sanável, certo? Erro de cálculo ou erro que seja passível de retificar. Tá bom? Agora, depois que vai para a dívida ativa, ou seja, que é encaminhado para a PGE, para fazer a execução fiscal, aí não cabe mais retificação do auto de infração. Tá bom? Já transitou em julgado, e aí é um título extrajudicial que a PGE vai executar. Prazos processuais. Porra, sempre cai prazos processuais. Os atos processuais serão realizados no prazo previsto. Ora, sempre obedecendo a razoabilidade, os prazos serão contínuos, ou seja, não são contados em dias úteis, são contados em dias corridos. A gente exclui da contagem o dia do início e inclui o dia do vencimento. Então, hoje, por exemplo, é uma sexta-feira. Se o contribuinte recebe o auto de infração, o prazo para ele impetrar uma defesa é 30 dias. 30 dias corridos. Mas quando começa a contar o prazo? Hoje? Não. Eu excluo da contagem o dia de início. Então, em tese, esse prazo processual só vai começar a correr no dia seguinte. Só que amanhã é sábado. É dia de expediente normal no fisco? Não. Sábado e domingo não é dia de expediente normal na repartição. Então, esse prazo para defesa só vai começar a ser contado a partir de quando? Da segunda-feira. O próximo dia útil subsequente à ciência do sujeito passivo. Tá bom? Isso aqui é muito importante. A contagem processual, eu fiz até um mapa mental para vocês aí. Então, os prazos eles são contínuos, excluindo o dia do início, incluindo o do vencimento, levando em conta que ele só pode iniciar ou vencer em dia de expediente normal. O prazo de vencimento caiu no domingo, Fantoni. Então, automaticamente, ele é prorrogado para segunda-feira. Ok? Então tá, olha só. Nos casos que o julgador, o relator, ele solicite diligência, então o processo ele vai ser baixado em diligência, o prazo fica interrompido. Interrompe-se o prazo com o despacho da diligência, reiniciando a contagem na data de retorno do processo. Então, o prazo é interrompido, o processo vai para o fiscal para fazer a diligência, fica sem correr prazo, o prazo fica interrompido. Quando voltar o relatório de diligência, o prazo retorna a contar, tá bom? O prazo para o sujeito passivo ou interessado atenda exigência de regularização do processo ou juntar os documentos é de 10 dias, contada a intimação, tá bom? E se o julgador for bonzinho e quiser falar, não, pode me entregar em 15 dias. Vale. Ele fala aqui, salvo disposição expressa em contrário. Então, se entender o julgador que é um volume muito grande de documentos, que requer realmente um prazo um pouco maior para que ele apresente, então ele pode especificar expressamente que aquele prazo não pode ser atendido em 20 dias, tá? Ao invés de 10. Vamos lá. E como é que o sujeito passivo é intimado? Isso aqui é muito importante, né? A gente tem algumas formas de intimação do sujeito passivo. Intimação de quê? De qualquer ato ou fato processual. Primeira forma mais romântica que a gente conhece no dia a dia, é a intimação pessoal. Ora, o próprio autor do procedimento fiscal vai lá fisicamente, entrega para ele a cópia. Vim aqui trazer para você uma cartinha de amor. Tá? Ele assina que recebeu, ou ele, ou o representante legal dele, o preposto, tá? A assinatura, recebido em 24 de novembro de 2021. Assinou. Ele tem capacidade para receber? Quem é? É o sócio, o administrador, é o gerente, é o proprietário. Beleza, tem. Ok. Considera-se intimado. Começa a correr prazo a partir do dia seguinte. Beleza? Também pode ser mediante remessa postal pelos correios, tá? Com aviso de recebimento. Então, nesse caso, eu não vou fisicamente, eu não encontro diretamente o sujeito passivo, eu mando a cartinha de amor pelos correios, com AR, com
aviso de recebimento. Tá? E a terceira forma é por edital, publicado no Diário Oficial. Tá? Então, a intimação via edital, no DOI, vai acontecer nos casos em que o sujeito passivo estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. Tá? Quando houver recusa do sujeito passivo em assinar a intimação pessoal. Aí, nesse caso, vai ser lavrado no próprio auto lá um termo de recusa, pega 2 testemunhas e assinam também. Olha, o camarada não quis receber. E a gente publica no Diário Oficial essa intimação, tá bom? Ou quando for frustrada qualquer uma outra forma acima, ou seja, por comunicação pessoal, ou o AR voltou, não foi encontrado o sujeito passivo. Nesse caso, tem que ser por edital, tá bom? Então, o edital ele supre qualquer outra forma de intimação ao sujeito passivo. E em que prazo, em que momento se considera que o sujeito passivo foi intimado? Se for uma intimação pessoal, quando ele assinar, ou se for uma intimação pessoal eletrônica, também é possível, tá? Através do domicílio tributário. Domicílio tributário eletrônico, que é o e-mail do contribuinte, tá? Quando ele der a ciência, aviso de recebimento. Se for por AR, na data que constar no aviso de recebimento. Vai ser devolvido esse aviso de recebimento, o Correio vai preencher e vai falar o seguinte, olha, entreguei esse auto de infração na mão do Zezinho, dia 10 de julho, tá aqui a assinatura dele. Beleza. Ou, se for publicado no Diário Oficial, primeiro dia útil subsequente à publicação. Já considera-se intimado o sujeito passivo. Tá ok? Beleza? Então tá. Show de bola. Deixa eu verificar aqui no chat se tem alguma coisa. Tranquilo. Por enquanto, nada. Tamo junto. Beleza. Se tiver qualquer dúvida, galera, pode mandar pra gente aí que a gente vai bater no papo. Bom, aqui tem algumas regras de intimação. Olha só o parágrafo 5º, isso aqui que eu acho importante. As intimações poderão ser feitas de maneira eletrônica, conforme regulado em lei própria. Então, a intimação eletrônica, ela segue as mesmas regras. Ela é equiparada à intimação pessoal, tá? Ela é feita através do domicílio tributário eletrônico, que é um e-mail cadastrado pelo contribuinte, e hoje é a forma mais utilizada de se intimar, né? É a forma mais rápida, mais segura e mais eficiente. Beleza? Equivale à via postal, serviço de entrega de correspondente e correspondência a objetos a terceiros efetuados por pessoa autorizada. Tranquilo também. Então, a gente viu aqui, o artigo 12, eu já coloquei aquele quadrinho, né? Em que momento se considera intimado por AR, por pessoal e tal, beleza. Vamos lá. Revel, termo de revelia. Não sendo cumprida a exigência ou apresentada a defesa no prazo legal, que prazo é esse? O prazo que foi na intimação. O sujeito passivo vai ser considerado revel, ou seja, fui lá, intimei ele, pedi para apresentar os dados, pedi para fazer pagamento, pedi para apresentar a explicação, pedi para apresentar documento e ele cagou na cabeça do fisco. O que acontece? Revelia. Lavra-se um termo de revelia e encerra o procedimento fiscal. Tá? Detalhe, a defesa genérica, o que é uma defesa genérica? É uma defesa feita só para ganhar prazo. Aqui a gente chama de protelatória. Tá? Eu já sei que eu cometi uma infração, o sujeito passivo fez merda, foi autuado, mas ele não quer pagar agora, ele quer empurrar com a barriga. Ele chega para o advogado e fala assim, advogado, tem como dar um jeitinho aí de empurrar isso para frente? Tem. Não temos matéria de defesa, mas a gente faz uma defesa genérica aqui, o fiscal é obrigado a aceitar o protocolo, e até ele ler lá e indeferir nosso pedido, nosso pleito, você consegue ganhar alguns meses aí. Então eu quero. Nesse caso, é um direito do contribuinte de exercer o contraditório, ele não induz revelia. Tá? Então cuidado. A defesa genérica, mesmo sabendo que vai perder no julgamento de mérito, ela não induz revelia. Por quê? Porque ela é tempestiva e legítima. Tranquilo? Vai perder? Vai. Mas lá na frente. Então, a revelia... eu fiz um esqueminha aqui para vocês. Então, uma vez não apresentando no prazo legal as explicações ou a defesa, o contribuinte é declarado revel.
Quando é declarado revel, ele não tem mais prazo para nada. Transita em julgado aquele ato administrativo. No caso, vai ser o auto de infração. Tá? Aí, o fisco tem que lavrar um termo de revelia, falando assim, ó, intimei ele tal dia, o prazo venceu no dia X, ele não apresentou nada, é declarado revel. Tá? E encaminho para a dívida ativa. Ou seja, o auto de infração vai para a execução fiscal. Ele não quis se defender. Ok? Ou quando for a petição indeferida por intempestividade, ou seja, indeferida de plano, por ser apresentado fora do prazo. Nesse caso, ainda cabe um recurso, no prazo de 15 dias. Não sendo acatado o recurso, também vai ser lavrado o termo de revelia e encaminhado para a PGE, tá? A Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, para executar o contribuinte, a dívida ativa. Bom? Então, a revelia, ela dá trânsito em julgado nos processos, porque o contribuinte abriu mão de se defender. Okay? A interpretação normativa da legislação, também fiz aqui um quadrinho. Cuidado, cuidado. Olha só, isso aqui é uma pegadinha boa de prova. A interpretação da legislação, ela pode ser feita através de dois instrumentos. Ou através da instrução normativa, que é feita pelo secretário executivo, ou pelo secretário adjunto, pelo PICão, tá? É uma instrução normativa, ela tem uma força de lei interna, né, ali dentro. Ou seja, ela é uma ordem expressa, um ato infralegal, mas que tem força vinculante para a administração pública, tá? Ou um parecer normativo. O parecer normativo é uma interpretação de uma legislação, no caso concreto. Aí é feito pela diretoria, pela DIAT, pela Diretoria de Tributação. Tá bom? Então, um parecer é feito pelo auditor fiscal ali para dar uma interpretação a um caso dúbio ali, a uma dúvida do contribuinte. Por exemplo, uma consulta. Tá? Já a instrução normativa não, é uma norma. A instrução normativa é uma norma. Tá? Infralegal. Então, cuidado com quem são as autoridades competentes para expedir essas normas, tá bom? Vamos lá. Então, o PAT. Quando que se inicia o PAT? Gente, eu já vi muita gente boa errar isso aqui. Por quê? Eu tenho que diferenciar, como eu falei no início da aula, processo de procedimento. O processo administrativo tributário, olha, o processo administrativo tributário, grave isso aí. Deixa eu olhar para você, eu quero olhar no seu olho aqui, tá? Para a gente não ter problema com relação a isso. Beleza? Vamos lá. O processo... Eita, peraí que saiu aqui. Processo administrativo tributário. Não tá legal. Aí. Desconfigurou aqui meu Chroma, mas deixa eu ver aqui. É isso. Bom, o processo administrativo tributário, gente, ele vai se iniciar com a impugnação tempestiva e escrita ao auto de infração. Tá? Então, o que é isso? Eu tô iniciando a lide, a briga, a porradaria. Tá? Então, eu tive lá o auto de infração e impugnei, apresentei uma defesa dentro do prazo legal de 30 dias, dá-se início ao contencioso administrativo, ao processo, tá? Já o procedimento, não. O procedimento é qualquer ato da fiscalização tendente, tá, ao início de uma auditoria, por exemplo. Então, processo administrativo é diferente de procedimento. Tá? Eu quero errar isso na prova, Antônio. Não vai conseguir errar mais, pelo amor de Deus. Falou em processo. Lavrei o auto de infração. Iniciou o PAT? Não. Iniciou um procedimento. Por quê? Imagina só. Você vai lá e tem um auto de infração lavrado. Aí deu ciência ao sujeito passivo. O sujeito passivo pegou e falou assim, realmente fiz merda. Parcela e paga. Teve briga? Não. Teve contencioso? Não. Então não teve PAT, gente. O pagamento do crédito tributário, ele extingue o crédito tributário. Não há contencioso, não há PAT. Mas houve o quê? Um procedimento administrativo. Tá? Então, muita calma nessa hora. Olha, o procedimento administrativo, ele é iniciado quando? Quando tem uma apreensão ou retenção de mercadoria no posto fiscal. Quando é lavrado no livro do contribuinte um termo de início de fiscalização. Tá? Por quê? Esse termo de início de fiscalização, ele exclui a espontaneidade do sujeito passivo. Certo?
quando o contribuinte é intimado a prestar esclarecimento ou quando é lavrado um crédito tributário, é feito o auto de infração. Isso é o quê? É um procedimento administrativo, tá? Eu estou fiscalizando aquele camarada. Então tá aí. Procedimento. Deixa eu... Pá. Beleza? E o encerramento do processo contencioso ou não dar-se-á por decisão irrecorrível da autoridade competente. Ora, quando é que eu encerro um processo administrativo? Quando transita em julgado em última instância. A última instância é a segunda. A gente tem duas instâncias administrativas, primeira e segunda. Tá? Foi julgado em segunda instância. Não há mais para onde recorrer. Ah, mas eu posso ir para o judiciário? Pode, mas administrativamente aquele processo transita em julgado e é encerrado na esfera administrativa. Tá bom? Valeu, Rose. Então não erra mais, né? Agora eu tenho certeza que não erra mais. A defesa, o recurso feito pelo contribuinte, não será reconhecido quando? Ora, como eu falei para vocês, quando ele for intempestivo, ou seja, apresentado após o prazo recursal de 30 dias, quando ele for assinado ou peticionado por pessoa que não tenha legitimidade, capacidade postulatória, tá? Não seja legalmente autorizado a falar em nome da empresa, ou quando ela for inepta, ou seja, quando ela não tiver completa, faltou um pedido, faltou uma matéria estranha à legislação, tá bom? Também não será reconhecida a defesa quando o contribuinte optar por ingressar na via judicial. Se ele está questionando o mesmo auto de infração na via judicial, a via administrativa perde o objeto e a defesa dele morre, tá? Por perda de objeto. Ou quando não preencheu os requisitos previstos para sua interposição. Então, a gente tem lá vários requisitos. Ele tem que dar qualificação do sujeito passivo, descrição da matéria de fatos, explicações, alegações e tal. Então tem que ter bonitinha a formalidade lá preenchida. Senão, não vai ser reconhecido e o processo é encerrado, porque você perde aquele direito de se defender. Tranquilo? O encerramento do processo dá-se também com o pagamento do crédito tributário. Ora, o crédito tributário, quando for pago, ele extingue, né, a obrigação. Então, a obrigação é extinta pelo pagamento. Em qualquer fase processual, o contribuinte tem a opção de pagar. E quando eu falo pagar, pode ser até um parcelamento. Porque o parcelamento, por si só, ele já é uma confissão de dívida. Quando o contribuinte vai lá e confessa a sua dívida, a gente tem o encerramento do processo, porque ele já foi lá e confessou espontaneamente. Tá bom? Então, seguindo aqui. Bom, encerramento do PAT, decisão irrecorrível, seja em segunda instância, ação judicial, pagamento ou recurso intempestivo, inepto ou ilegítimo. Ok. Ou auto de infração, olha aí. Então, o documento, só que eu fui lá no RPAT, peraí. O auto de infração é de competência privativa dos fiscais, de vocês, certo? Vocês que vão lavrar esse auto de infração. Mas o crédito tributário, fui lá no regulamento do PAT e vi que o crédito tributário ele pode ser formalizado de algumas formas. Através do auto de infração, que é a maneira mais comum, né, o lançamento de ofício. Mas eu também tenho, no estado de Alagoas, o auto do lançamento, a notificação de débito ou documento especial de lançamento. Cada um deles se aplica a uma situação. Tá? Mas quando houver uma infração à legislação tributária relativa ao ICMS, normalmente o que se faz é um auto de infração, né, um lançamento de ofício, e é dada ciência ao sujeito passivo para que ele possa exercer lá o seu direito do contraditório e a sua ampla defesa. Bom, a declaração de obrigação tributária pelo sujeito passivo em documentos de informação econômico-fiscal importa a confissão de dívida e torna constituído o crédito tributário. Então, se ele declarar no SPED fiscal, na GIA, tá, em qualquer documento lá que ele espontaneamente esteja confessando a dívida, aquilo já é a constituição do crédito tributário. Nem há mais se falar em decadência. A partir daí começa a correr o prazo prescricional. Tá bom? Então já está constituído o crédito e notificado o contribuinte. A partir daí, ou ele paga, ou ele vai para a dívida ativa. Tá bom? Também aplica-se o disposto ao crédito apurado pelo próprio sujeito passivo declarado. Ora, o ICMS, gente, ele é um tributo sujeito ao lançamento por homologação. Então, o próprio sujeito passivo faz a sua apuração, escreve lá no FD dele, né, no SPED fiscal, entrega ao fisco aquela declaração,
e ali vai ter a apuração do imposto. Ele vai lá e paga no prazo processual. Tá ok? Quando fala livros próprios, hoje os livros são eletrônicos. A gente tem a escrituração fiscal digital, que é um módulo do SPED, né, do Sistema Público de Escrituração Digital. Denúncia espontânea, ou seja, eu fiz merda, fui lá, me denunciei espontaneamente, fiz um termo de ajustamento de conduta, paguei o que eu devo com exclusão da penalidade. Tá? Documento de arrecadação ou documento de opção de declaração ou de documento periódico de informação que agia, certo? Agia, ou a declaração do Simples Nacional, tá? As declarações espontâneas feitas pelo sujeito passivo. O crédito tributário declarado nos termos desse artigo será denominado crédito tributário de natureza não contenciosa. Olha só. Por que não contenciosa? Não cabe impugnação a ela. Porque foi o próprio contribuinte que falou que deve. Ora, eu seria o idiota se eu vou lá e escrevo no livro fiscal, faço minha apuração e entrego ao fisco pelo fisco, esse mês eu te devo 10 mil. Beleza. Aí o crédito está constituído. Aí eu vou lá, rapaz, mas eu não concordo com esses 10 mil, não. Eu vou entrar com uma defesa contra esses 10 mil. Mas não pode. Como é que você vai entrar contra uma defesa se não é lançamento de ofício? Eu só tenho que apresentar defesa contra o lançamento de ofício. Se eu fui lá e declarei para o fisco, eu te amo, ou quer dizer, fisco, eu te devo 10 mil. Se eu te devo 10 mil, eu estou falando para você que devo. É uma confissão de dívida. Tá ok? Fora isso, se não pagar, vai para a dívida ativa. Por quê? Foi confessado, declarado em documentos fiscais. Natureza declaratória. Não cabe impugnação. Tá bom? O fisco vai manter a cobrança dentro da sua própria secretaria, ou seja, a cobrança administrativa, dentro do prazo prescricional. Né? Todo mundo sabe que depois de lavrado definitivamente o crédito tributário, o fisco tem 5 anos para cobrar, para executar a cobrança sob pena de prescrição. Cara, vamos ficar tentando cobrar, impor sanções, ele não vai ter certidão negativa e tal, caça benefício fiscal. Se mesmo assim vai vencer o prazo e a gente não conseguiu cobrar, aí sim a gente manda esse crédito para a PGE, para inscrever em dívida ativa, para que seja feita uma cobrança judicial, uma penhora e tal, algum método mais tosco, mais bruto, né? Mas, enquanto estiver dentro do prazo prescricional, o fisco faz a cobrança administrativa. Olha aqui que eu falei. Cadê a Rose? Tá por aí? Instaura-se o PAT, agora eu tô falando de quê? De processo contencioso decorrente do auto de infração, ou seja, tem que ter um lançamento de ofício, e aí a partir daquele lançamento de ofício tem que ter uma defesa escrita dentro do prazo legal, que é de 30 dias. Então o PAT, o processo vai começar, o contencioso tem início com a apresentação da defesa tempestiva e por escrito, tá? A impugnação ao crédito tributário. Aí sim, ela vai para o julgamento de primeira instância, segunda e tal, depois a gente vai ver o fluxograma desse PAT aí. E ele se encerra com a decisão administrativa definitiva, ou seja, transitada em julgado pelo órgão máximo, que é o CTE, que é o Conselho Tributário Estadual. Tá ok? Vamos embora. É assegurado ao sujeito passivo o direito de apresentar a impugnação do lançamento, aduzida por escrito e acompanhada das provas que tiver. Então, as provas têm que ser apresentadas durante a apresentação, têm que ser anexadas durante a apresentação da defesa de uma só vez. Tá? Dentro do prazo de 30 dias. 30 dias úteis, vai vir na tua prova. 30 dias úteis? Não. 30 dias corridos, contínuos, a contar da data da intimação. Daquele jeitinho, né, que a gente viu. Excluído o dia do início, incluído o dia de vencimento, sendo que se inicia e vence em dia de expediente normal no fisco. Tá bom? A defesa pode ser total ou parcial. Se ela for uma defesa parcial, o sujeito passivo tem que recolher o inconverso, que a gente chama, né? Aquilo que ele entende que deve, ele recolhe e vai impugnar uma outra parte. Lançaram 1 milhão contra mim. 800 mil eu sei que eu devo. 200 não. Então, paga os 800 e vai impugnar parcialmente só 200 mil, tá? Não se conhecerá a defesa nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 17 que a gente viu, quando ela foi inepta, ilegítima ou intempestiva. Tranquilo? Aí vai ser os casos de indeferimento de plano.
do não conhecimento da defesa, né, cabe o recurso no prazo de 15 dias da ciência da decisão. Tranquilo? Bom, uma vez juntado ao processo da defesa, então tem o auto de infração, tem a defesa, coloca em autos forenses, né? E é encaminhada para a representação fiscal. A representação fiscal, né, auditores da Receita Estadual, devem se pronunciar no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, tá? Sobre aquela matéria. Então, vai fazer um exame prévio da matéria e vai fazer um parecer que vai ser encaminhado ao julgador, tá bom? Pode ser dispensada a manifestação da representação fiscal? Pode, a gente vai ver. Quando o valor do auto de infração for menor que 1.000 unidades padrões fiscais, a gente vai ver que é dispensado ele passar pela representação fiscal, tá bom? Ele obedece o rito mais sumário e já julga com mais brevidade. Aqui com relação à preparação dos autos, não é tão importante. Isso aqui é muito importante. Em atendimento lá ao princípio que a gente viu da verdade material, que é a busca incessante pela verdade dos fatos, tá? O interessado, ao solicitar produção de prova ou realização de diligência ou perícia fiscal, deverá no pedido fundamentar sua necessidade. Então, a diligência e perícia, elas podem ser requisitadas tanto pela autoridade julgadora como pelo sujeito passivo. Mas tem que ter um ato fundamentado. Não é assim, eu quero pedir só para ganhar tempo. Não. Tá? Tem que ter um motivo. A recusa da parte interessada em comprovar fato controverso com elemento comprobatório de que necessariamente disponha importa em presunção de veracidade da afirmação da parte contrária. Então, o fisco vai lá e fala para o contribuinte, olha só, você utilizou uma nota fiscal subfaturada, omissão de receita, para pagar menos tributo. Me mostra o seu extrato bancário para saber se realmente você pagou isso nessa mercadoria. Ora, quem é que tem o extrato bancário? O recorrente. Não quero apresentar. É uma opção sua, porém, considero então que aquela nota foi subfaturada. Admite só como verdade, tá, a alegação da parte contrária, no caso do fisco. Tá bom? E a realização de diligência ou perícia interrompe o prazo de conclusão do processo na instância administrativa. Por quê? Porque o julgador vai ficar aguardando um relatório do perito ou do dirigente para poder fundamentar a sua decisão. Então, enquanto isso, o prazo não corre, né? Estou esperando informações. A princípio, o prazo para cumprimento da perícia e diligência é de 30 dias, prorrogável por mais 30. Tá? Vamos lá, a Juliana perguntou aqui. Juliana, diligência é quando algum fato ficou obscuro dentro do lançamento. Então, o julgador ele pode solicitar que um outro auditor fiscal ele vá verificar alguns itens na contabilidade ou na empresa. Por exemplo, contagem de estoque. Ora, vamos baixar o processo de diligência. Eu não entendi os itens aqui A, B, C e D. Ou seja, eu não sei se a mercadoria realmente foi exportada, estão faltando documentos, geralmente é falta de documentos, tá? Estão faltando documentos, ou os esclarecimentos prestados, eles estão obscuros. Eu não entendi como é que ocorreu essa operação. Então, vai um outro fiscal, vai fazer uma nova verificação, uma fiscalização em si, tá? Para elucidar os fatos que não ficaram claros ali nos autos forenses, na defesa, tá bom? Isso seria uma diligência. Perícia é quando se contrata a mão de obra especializada para fazer um parecer técnico, uma auditoria, geralmente contábil. Mas pode ser um engenheiro de produção, se tratando de soja, de algum processo produtivo, tá? Pode ser um engenheiro, se tratando de engenheiro mecânico, se tratando de composição de peças. Imagina o contribuinte que comprou lá uma pá carregadeira toda desmontada. E aí ele alega que aquilo foi a compra de um ativo imobilizado ao invés de peças para uso e consumo. Cara, se o engenheiro comprovar que aquelas peças juntas realmente compõem uma pá carregadeira, ele tem direito de um DIFAL, uma isenção, uma redução de base de cálculo, tá? Previsto em convênio. Então, isso pode ser comprovado através de perícia ou diligência. Ok? Então, seguindo. Aí estão as normas, tá, de perícia e diligência. Eu não vou ficar lendo essa parte agora. O ônus da prova, gente, isso aqui é muito importante. O ônus da prova incumbe a quem acusa. Então, olha só. O ônus da prova, ele vai ser cabido ao fiscal atuante e à representação fiscal quanto ao fato constitutivo do direito relacionado à exigência.
Então, quem está acusando o sujeito passivo, você vendeu mercadoria sem nota. Então, quem tem que fazer prova dessa infração é o autuante. Agora, o sujeito passivo também tem que comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito fazendário. Quando ele alega alguma coisa, olha só, o fiscal não verificou o meu estoque, o fiscal não veio aqui, o fiscal não apreciou essas provas. Então, ele tem que comprovar o ato impeditivo, fato impeditivo ou extintivo. Tá? O que não depende de prova? Ora, quando for confirmado pelas partes, né, o que foi alegado ou for admitido no processo como incontroverso, ou seja, o contribuinte reconhece que cometeu aquele fato, praticou aquele fato gerador e deve aquele tributo ao Estado. Não o 1 milhão, mas deve 600 mil. Então, os 600 mil não depende de prova nenhuma, porque foi admitido, assumido pelo sujeito passivo. Tá bom? O ônus da prova cabe a quem acusa. O sujeito passivo deverá apontar, quando da impugnação, todos os erros ou incorreções porventura existentes no demonstrativo, fazendo de forma objetiva, com indicação precisa do erro ou incorreção. O que é isso aqui, gente? Vício formal. Vício formal, por si só, ele gera a nulidade do auto de infração. Tá? Então, isso deve ser alegado em preliminar pelo sujeito passivo quando ele apresentar uma defesa. Ok. Bom, agora vamos para o julgamento. Vou passar aqui as normas relativas ao julgamento e aí depois eu faço um quadrinho explicando o fluxo processual do pátio para você ter uma visão mais abrangente e saber interpretar isso na hora da prova. Bom, a gente já passou de 1 hora aqui, né? Tem pouco tempo, então vou dar uma filtrada. Bom, a instrução e o julgamento do processo tributário, do PAT, decorrente da auto-infração, ele vai ser feito na via administrativa, dentro da Cefaz, em primeira instância, pela gerência de julgamento. Em primeira instância, a gente tem aqui um julgamento singular. Um fiscal vai fazer o julgamento de maneira singular, individual. Tá? Já em segunda instância, compete ao órgão colegiado. O que é o colegiado? Ele é composto por uma turma, na verdade tem 2 câmaras no CTE, e essa turma ela tem composição paritária, ou seja, metade dos componentes são 4, né? Ou seja, 2 são representantes do fisco e 2 representantes do contribuinte. Tá ok? Não se inclui na competência, não se inclui na competência de julgamento afastar a aplicação de normas sob alegação de inconstitucionalidade. Então, se o sujeito passivo alegar, mas essa norma ela é inconstitucional. Gente, a gente não pode apreciar. Quem tem competência para declarar inconstitucionalidade de norma é o Poder Judiciário. Na esfera administrativa, a gente não pode, não tem esse poder. Ressalvada a hipótese de já haver uma ADIM, né, ou uma declaratória decidida pelo STF, certo? Após a publicação, dado efeito erga omnes ou pela via incidental. Tá? Então, nesse caso, se já houve uma decisão do STF e ela já foi dada publicidade, aí sim, nesse caso, eu posso usar. O que é isso aqui, gente? Essa ressalva aqui. Essa ressalva, ela se refere às chamadas súmulas vinculantes. Tá? As súmulas vinculantes, as ADIMs. Então, nesse caso, eu tenho uma decisão do STF que já consolidou o entendimento e foi dada efeito geral, erga omnes, àquele caso, tá bom? Agora, eu não tenho como julgador administrativo, declarar que uma norma é constitucional ou não. A gente tem que aplicar a norma na íntegra, né? É vedado à autoridade julgadora divulgar antecipadamente, por qualquer meio ou forma, o resultado da decisão a ser prolatada, sob pena de responsabilidade. O maluco tá lá julgando, aí vai pra mesa do bar, trocar ideia com o outro, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Tô julgando um processo aí da Ambev. A Ambev vai quebrar. Processo aí de 200 milhões. Larguei o pau neles. Indeferi tudo. Vai ter que pagar 200 milhões. O cara tá do lado, vai e escuta, cara. Se você não proferiu o voto, você quebrou o sigilo fiscal. Então eu não posso antecipar o julgamento. Isso mostra o quê?
parcialidade do julgador. Isso é um ato nulo. Tá? É um ato nulo. Então tá ali, ó. O contencioso funciona como? Em primeira instância, é apreciado, o julgamento é feito pela gerência de julgamento de maneira singular. Em segunda instância, vai para o conselho e ele é feito de maneira colegiada. As decisões são feitas por maioria simples dos conselheiros, tá bom? Os casos de impedimento, gente. Os casos de impedimento são muito importantes também. Não pode participar do julgamento do processo, tanto em primeira como em segunda instância, aquele fiscal que participou da ação fiscal, da constituição do crédito. Então, eu posso ser julgador hoje, mas no ano passado eu estava na gerência de fiscalização. Então, eu fui lá e autuei um contribuinte. Participei da auditoria. Ora, hoje eu virei julgador. Aí o processo é distribuído a mim. Eu não posso julgar, né? Pela lisura e pela parcialidade. Se eu tiver participação societária na empresa lá, no sujeito passivo, a gente, como fiscal, pode ser sócio de empresa? Pode, não tem problema nenhum. Desde que não sejamos administradores, né? Então, nesse caso, se eu tenho participação societária na empresa, é óbvio que eu não vou ser imparcial para julgar aquele auto. Ou se eu for parente consanguíneo até o terceiro grau. Até o terceiro grau, inclusive, tá? De algum membro da diretoria, sócio, né? Daquela empresa, do sujeito passivo. Bom? Vamos que vamos. Pô, valeu, grande. Valeu aí, Rose, Juliana. Obrigado pela moral. É isso aí. Vamos sextar aqui, tudo em prol da aprovação de vocês, né? Vamos destruir essa bagaça. Tá bom? As decisões do conselho, gente, elas são tomadas por maioria simples. Só que, como eu falei para vocês, cada Câmara ela é composta por 4 conselheiros. 2 representantes do fisco e 2 dos contribuintes. Ora, pode ser que uma sessão plenária termine empatado, 2-2. E aí o que acontece? Bom, nesse caso, o presidente vai ter direito, né, ao voto de qualidade, o voto de desempate, o voto de Minerva, tá ok? A decisão ela vai reconhecer a nulidade, ou seja, o auto de infração é nulo, tem algum vício. É procedente ou improcedente, total ou parcial, o lançamento de ofício. Então, isso aqui é muito importante. Eu já vi muita gente boa errar isso em prova. Preste atenção. Quando eu estou julgando alguma coisa, eu tenho uma decisão. Aí às vezes fala assim, mas foi deferido. Foi indeferido. Gente, o que eu estou julgando ali? Eu não estou julgando a defesa. Fala assim, minha defesa foi acatada. Minha defesa foi deferida. Não. Eu estou julgando o ato administrativo de lançamento. Certo? Houve um lançamento tributário. E eu estou julgando aquele ato de lançamento. Então, se for a decisão for dada por procedência, o julgador está falando que aquele auto de infração procede. Ou seja, a ação fiscal procede. É devido o pagamento. Ou seja, o contribuinte tomou. Agora, se for julgado improcedente, estou falando que a ação fiscal não merece prosperar. Estou falando que a defesa vingou. Então, nesse caso, o fisco foi contrariado. Tá bom? Então, cuidado. O que está sendo colocado em xeque, está sendo apreciado no contencioso, é a ação fiscal, o auto de infração. Se o auto de infração é procedente ou não. Beleza? Então tá. O julgador ele pode dar ao fato apurado definição jurídica diversa da que constar no auto de infração, tá? Então, no caso do julgador entender que a definição jurídica, o enquadramento da penalidade, a fixação da multa, da quantia paga, não está de acordo com o que condiz a norma, ele pode sim revisar o auto de infração e reenquadrar, inclusive aumentando o valor a ser pago pelo sujeito passivo, tá? Ele pode fazer isso, beleza? Desde que mantenha as mesmas circunstâncias materiais. Ele não pode inventar coisa nova. Ele enquadrou aqui por falta de emissão de nota, eu vou enquadrar também por falta de entrega de livro fiscal. Não, eu não posso criar uma nova penalidade, mas eu posso enquadrar ela no dispositivo legal que mais lhe convier, tá? Apurando-se no mesmo processo a prática de 2 ou mais infrações,
pela mesma pessoa, física ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, as penas ali combinadas. Ah, cometi 5 infrações, vai tomar 5 multas. Ah, mas o fisco não tem coração, Fator. Não, não tem coração. O Estado é mau. É, ok? Então, tá beleza. Aqui são os requisitos formais da decisão, o que ela tem que conter. Vou passar aqui. É vedado aos órgãos de julgamento, olha só, alterar decisão ou acórdão já publicado, exceto se for de ofício ou requerimento das partes para corrigir erro material. Isso aqui é o princípio da autotutela também, né? O fisco deve agir de ofício para corrigir os atos que são viciados, certo? Pode ser a pedido da parte, pode ser de ofício. Se tiver algum erro material, é obrigação do fisco corrigir, tá? Nesse caso, está autorizado a alterar a ementa ou o acórdão da decisão. Tranquilo, gente? Então tá. Vamos falar um pouquinho da organização do conselho dos órgãos de julgamento. Então, eu tenho, na primeira instância, a gerência de julgamento. E ali dentro, eu tenho 10 julgadores fazendários. Todos eles são auditores fiscais, como vocês serão daqui a pouquinho. Tá bom? Cara, os cargos de gestor e julgadores fazendários são preenchidos por integrantes da classe de auditor fiscal da Receita Estadual com mais de 5 anos de efetivo exercício, graduado em Direito. Tá? E dos julgadores fazendários, preferencialmente com graduação em Direito. Então, o gestor que é não é o dono da vara, se fosse judicial, seria o dono da vara, mas o cabeça, né, o titular da unidade, ele tem que ser formado em Direito. Já para ser julgador de primeira instância, ele não é obrigatório, preferencialmente formado em Direito. Tá? Estou falando da primeira instância. Tranquilo? Ah, e se tiver muito processo, Fantônio, o secretário pode nomear novos julgadores fazendários. Então, os julgadores fazendários de primeira instância são nomeados pelo secretário de Estado de Fazenda, o nosso amigo tricolor lá. Os atos praticados pelos julgadores fazendários não dependem de ratificação titular da gerência de julgamento. Ou seja, o julgador ele tem autonomia para decidir e motivar o ato, óbvio, conforme a sua livre convicção. O julgador ele tem que ter essa livre convicção. Tá? Ele tem que ter autonomia para decidir conforme as normas e os atos. E vai fundamentar o ato dele. Tranquilo? A competência para julgamento, em primeira instância, é da gerência de julgamento, beleza. Na competência, inclui-se o exercício do controle de legalidade do lançamento, independente das alegações de defesa. Então, eu não tenho controle de constitucionalidade, eu tenho controle de legalidade. Ou seja, aquele auto de infração, ele cumpriu as normas legais, ele está dentro do que preconiza a lei do ICMS? Sim, então beleza, aquela ação fiscal ela é procedente. Tá bom? Tassiana, não, nessa live aqui não vai ter exercício, não. Eu até tenho um material de exercício de PAT, que eu vou disponibilizar para a galera então depois, mas eu não tenho exercício aqui no slide. Não dá tempo para isso, não. Valeu? E os processos administrativos decorrentes do auto de infração, eles podem seguir 2 ritos. Tá? O procedimento ordinário, inerente aos processos normais, tá? O rito normal, chamado de ordinário. E ele também tem um rito especial, que ele é mais sumário. Quando estiver tratando de auto de infração, o valor é inferior a 1.000 UPF. A UPF para 2021 é em torno de R$ 28,00. Então, se eu tiver alguma autuação até R$ 28.000, ele vai seguir o rito especial. O que significa o rito especial, por exemplo? Ele não precisa de manifestação da representação fiscal, tá? Ele pula algumas etapas. Nas decisões contrárias ao sujeito passivo, caberá como único recurso um pedido de revisão dentro mesmo da gerência de julgamento, ou seja, não sobe para o conselho. O segundo grau de jurisdição é exercido pelo titular da gerência de julgamento. Tá? O julgamento independe da homologação do titular da gerência. Beleza? Ele é convertido em procedimento ordinário quando for requisitado diligência ou perícia que resulte em majoração do crédito tributário, valor nominal superior a 1.000 UPFs. Tá bom?
aí ele vai ter que seguir o rito ordinário. Como é que é o rito ordinário? O rito ordinário é aquele rito normal, em que eu tenho primeira instância e segunda instância julgado pelas câmaras do CTE. Tá ok? Então, tá aí as características que a gente trouxe para vocês. Bom, e o Conselho Tributário Estadual, o CTE? Esse sim, ó, é o órgão de segunda instância administrativo, compondo sua estrutura orgânica um órgão plenário, duas câmaras, secretaria e tal, apoio técnico. Então, o CTE é integrante da Cefaz, tem sede na capital, Maceió, e sua circunscrição é todo o território estadual. Duas câmaras de julgamento, tá? Duas câmaras de julgamento. Junto a cada câmara de julgamento, vai ter a Procuradoria Fiscal, ou seja, um representante da PGE, que é quem defende o Estado. Tá? Esse é o advogado do Estado, Procurador-Geral do Estado, tá bom? Desses 4 julgadores que vão ser... vou ter um presidente escolhido pelo governador do Estado. Então, o órgão de segunda instância, a nomeação já é pelo governador. Na primeira instância, é pelo secretário. Repare nessas diferenças. A CESP gosta de colocar essas pegadinhas. Bom, então, o presidente escolhido pela classe de procuradores de Estado ou pela classe de fiscal de tributos. 4 julgadores, sendo 2 fiscais e 2 indicados pelos contribuintes, tá bom? Em cada Câmara. Sempre em composição paritária. Sempre em composição paritária. Aposentou um julgador, entra outro da mesma categoria. Se for um julgador representante do fisco, entra outro fiscal. Se for um julgador representante do contribuinte, entra outro representante do contribuinte. Sempre mantendo a paridade. Ok? Vão ser nomeados pelo governador do Estado. E aqui sim, ó, no CTE, no órgão de segunda instância, os julgadores deverão ter reputação ilibada e ser graduado em Direito ou Ciências Contábeis. Ciências Contábeis, ou seja, tem que ser contador ou advogado. Tem que ter formação específica. Na primeira instância, se você lembrar, lá falava o seguinte, que preferencialmente, deveria ser graduado em Direito. Já na segunda instância, obrigatoriamente, deve ser graduado em Direito ou em Contabilidade. Ok? Bom, aí tem a parte, né, quem é que vai indicar os órgãos, os julgadores de segunda instância, as funções do procurador do Estado. Tassiana, vai sim, vai ficar disponível aqui no canal da Facom, eu também vou baixar e vou colocar lá no meu canal do professor André Fantoni. Tá bom? A ausência do procurador do Estado na votação da sessão plenária não impede a sessão de julgamento, nem constitui motivo para solenidade. Por quê? Porque o procurador do Estado, procurador fiscal, ele não tem direito a voto. Ele não tem direito a voto, ele só acompanha, faz parecer e tal, tem algumas funções, mas ele não tem direito a voto, tá bom? Quem é que não pode participar do CTE? Os mesmos impedimentos da primeira instância servem para a segunda instância, incluindo quem? Servidores da secretaria à disposição de outros órgãos públicos. Ora, se ele não está exercendo a sua função dentro da Cefaz, ele não pode compor o conselho, tá bom? O mandato do conselheiro é de 2 anos, permitindo até 2 reconduções, então é 2 mais 2 mais 2. Então ele pode ficar em até 6 anos como julgador, tá bom? É só o governador manter a nomeação dele. E o pleno do CTE é quando se reúne as 2 câmaras juntas. Eu só tenho 4 julgadores em cada câmara. Quando for reunir o conselho pleno, que é o órgão de deliberação máxima, eu vou ter ali um presidente, além dos 8 julgadores. Tá bom? Então, é geral que compõe o CTE. A competência para julgamento de processo do auto de infração após primeira instância é do CTE, ou seja, a segunda instância é julgada no Conselho. Exceto nos casos de procedimento especial, em que vai haver um pedido de revisão em primeira instância, ou quando a decisão for contrária à fazenda, mas o valor não for maior que 1.000. Aí, nesse caso, dispensa-se esse reexame necessário. Bom?
Então, aqui tem as atribuições do CTE, bem, não precisa a gente ficar decorando. Quais são os seguintes recursos ao CTE? Ora, o recurso ordinário e o recurso especial. O recurso ordinário, também chamado de recurso voluntário, gente, é aquele impetrado pelo sujeito passivo no prazo de 15 dias, quando tiver uma decisão contrária, no todo ou em parte, a ele. Tá? Então, tem uma decisão contrária, eu vou lá e entro com recurso ordinário, é a segunda instância. E o recurso especial é aquele que é impetrado da decisão de segunda instância para o pleno. Depois eu vou mostrar isso tudo no quadrinho para vocês, logo, logo. Tá? Vocês vão visualizar isso de maneira mais tranquila. Então, o recurso ordinário, interposto pelo autuado, será encaminhado como regra à representação fiscal. Sempre que for um recurso, a representação fiscal vai ter um prazo de 30 dias, mais 30 para se manifestar. Tá bom? Das decisões do CTE, não cabe pedido de reconsideração ou qualquer outro recurso, além dos previstos na impugnação. Então, ou é recurso ordinário, ou é o recurso especial. Tá? Então, da decisão do CTE, na verdade, só cabe o recurso especial. Então, uma Câmara vai julgar, e vamos supor que eu tive uma decisão divergente entre as câmaras, aí cabe o recurso especial para o pleno, tá? Para o pleno. Recurso ordinário, efetuado pelo sujeito passivo, né? Da decisão contrária a ele no todo ou em parte. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de débito, o pagamento do débito tributário ou a propositura pelo contribuinte de ação judicial importa em desistência do recurso, tá bom? Então, mesmo que esteja em trâmite o recurso, em pauta para julgamento, ou que ele nem sequer tenha feito ainda, impugnado, já caracteriza a desistência do recurso pelo fato de ser lavrado a revelia, tá bom? E o recurso especial? Vai cair uma questão de recurso especial na tua prova, tá? Vai cair uma questão de recurso especial. Cabe recurso especial ao pleno do CTE, interposto pelo sujeito passivo, pelo autuante, pelo procurador ou pelo representante fiscal, quando a decisão de qualquer Câmara divergir do entendimento sobre questão idêntica manifestada por outra Câmara ou pelo pleno. Então, imagina só a situação. Pô, eu tenho aqui... Cadê essa tinta? Sumiu. Aqui. Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho uma matéria que vai ser julgada pela primeira Câmara. Aí a primeira Câmara, ela dá um parecer, uma decisão favorável ao fisco. Né? O procedimento fiscal foi válido. Só que aí, aquela mesma matéria já foi julgada pela segunda Câmara também. E a Câmara teve entendimento diverso. Ou o próprio pleno teve entendimento diverso. Então, o contribuinte fica louco. Cadê o princípio da segurança jurídica? Porra, se cair na primeira Câmara, é favorável ao fisco. Se cair na segunda, é pró-contribuinte. Não pode ter esse choque. Isso afronta a segurança jurídica. Então, nesse caso, essas figuras que a gente viu aí, o representante fiscal, o procurador de fazenda, da fazenda, o sujeito passivo, o autuante, podem entrar com recurso especial, que vai ser apreciado pelo pleno, aí sim, pelo CTE como um todo, para dizer qual é a posição oficial aqui do Conselho. A porra é ou não é? Quem tem razão? Contribuinte ou o fisco. Beleza? Isso para garantir o quê? A segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica. Tranquilo? Então, tá ali, ó, recursos ao CTE, sempre no prazo de 15 dias, não cabendo a reconsideração. Eu tenho recurso ordinário pelo sujeito passivo da decisão. Recurso ordinário da decisão de primeira instância. O recurso especial é da decisão de segunda instância, nos casos que a gente acabou de ver, né? Quando for uma decisão divergente entre as duas câmaras. Ok? Presta atenção nesse quadrinho aí. Quando contrárias à fazenda estadual, as decisões ficam sujeitas ao reexame necessário. O que é isso, gente? É como se fosse um recurso de ofício. Então, a autoridade que julgou lá em primeira instância, lá na gerência de julgamento, né, o fiscal, o julgador, ele julgou contra a fazenda, ele automaticamente remete para reexame necessário, tá, ao CTE, no prazo de 15 dias, o reexame necessário. Tranquilo? Todas elas? Não, tem casos que não precisa mandar.
nos casos de procedimento especial, ou quando a importância for menor que 1000 UPF. Bom, aí nesse caso está dispensado o reexame necessário. Então tá aí, ó. Vai ter reexame necessário ao CTE na decisão de primeira instância, feita pelo julgador, ou ao pleno do CTE, quando a decisão de segunda instância não for unânime, sempre que essas decisões forem contrárias à fazenda pública, né? Isso aqui é um recurso de ofício, feito pelo próprio julgador. Bom, para eficácia das decisões, eu vou deixar aqui algumas regras. Eu acho que o que eu queria passar de matéria era isso. E eu quero mostrar para vocês a súmula também é importante. Quero mostrar o fluxograma para vocês. A súmula é importante. Ó. Compete ao pleno do CTE, por proposta do seu presidente ou titular da representação fiscal, em sessão especial, a edição de súmulas. O que são súmulas? Quando eu tiver decisões reiteradas no mesmo sentido, com relação à mesma matéria, tá? E ela for aprovada por 3/4 do total de julgadores, ou seja, 3/4 de 8, né? São 8 componentes do pleno, então dá 2 aqui, 3 vezes 2, 6. Quando eu tiver o voto de pelo menos 6 conselheiros, eu consigo editar uma súmula. E essa súmula, ela tem efeito vinculante para os órgãos da administração fazendária. A súmula vai vincular os órgãos de julgamento e de fiscalização, ok? Essa súmula é importantíssima. Então, ela é homologada pelo secretário de Fazenda, aprovada por 3/4 dos membros e vai ter efeito vinculante. Vai ter efeito vinculante. Súmula administrativa. Tranquilo? Tá. E a parte da consulta, beleza. Tranquilo. Gente, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. E aí, o que acontece? Eu quero fechar o balão aqui, mostrando para vocês o fluxograma do PAT, para que vocês consigam visualizar melhor. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês consigam visualizar melhor como é que é o trâmite. Isso aqui é importante demais. Não tem que saber as súmulas para prova, não. Tá? Você tem que saber como é que é aprovada uma súmula. As súmulas do CTE você não precisa saber. Tranquilo? Tá. Tá mudo? Falou que tá mudo, agora voltou? Tem acesso ao material. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no. Agora vai, ó. Agora vai. Pronto. Voltou? Voltou o áudio aí? Beleza? Vocês conseguem me ouvir só vendo o quadrinho? Me dá um ok aí, por favor. Rose, quem tá aí? Tassiana. Vocês estão vendo só o quadrinho aí, tá ok? Tá mudo de novo? Então tá. Tá beleza? Tá ok? Tá ok? Então tá, vou continuar. Então estamos ouvindo. Tá vendo? O auto de infração tá lá em cima. Ele foi lavrado. Quando se lavra um auto de infração, é obrigado o fisco a dar ciência ao sujeito passivo.
tá? Após a ciência, olha lá, após a ciência, o sujeito passivo tem um prazo de 30 dias corridos, né? Para efetuar a sua impugnação, para apresentar a sua defesa. Uma vez apresentada a defesa no prazo de 30 dias, isso vai para o setor de admissibilidade, que vai verificar se aquela defesa, ela cumpre os requisitos, tá? Se ela cumpre os requisitos para poder ser admitido. Caso não seja admitido, ela vai ser indeferida de plano, lembra? Vai ser indeferida de plano. E aí cabe um recurso sobre esse indeferimento no prazo de 15 dias para o superior de quem fez essa admissibilidade, tá bom? Agora, caso seja admitido, ó, setinha verde, ó. Caso seja admitido aquele recurso, ele vai ser encaminhado para a representação fiscal e a representação fiscal vai ter um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, para emitir um parecer sobre essa defesa. Isso vai ser encaminhado à gerência de julgamento, quadradinho, rosinha agora. Gerência de julgamento de primeira instância. Aqui, ó. Beleza? Gerência de julgamento de primeira instância. Aí ele vai para um julgador para ser julgado o auto de infração de maneira singular. De maneira singular. Dessa decisão em primeira instância, o que vai acontecer? Pode ser declarado a nulidade do auto de infração, pode ser declarado improcedente a ação fiscal ou procedente a ação fiscal. Ora, se for procedimento especial, desse julgamento da procedência, cabe o pedido de revisão no prazo de 15 dias, certo? Na própria gerência de julgamento. Esse é o procedimento especial, tá? Se o auto de infração tiver um valor maior que 1.000 PF, aí ele vai seguir o rito normal, o rito ordinário. Qual é o rito ordinário? Ora, se foi julgado contra o fisco, né, nulo ou improcedente, cabe reexame necessário, no prazo de 15 dias, para o órgão de segunda instância, o CTE, tá ok? Se foi julgado procedente a ação fiscal, ou seja, pró-fisco, cabe recurso ordinário, também no prazo de 15 dias, para o CTE. Sempre passando por quem? Pela representação fiscal, para se manifestar no prazo de 30 dias. Ok. Chegou ali na segunda instância, estou lá na ponta direita agora, né? Lá na ponta direita. Vai ser julgado por alguma câmara de julgamento. Tá? Dessa decisão, pode caber um recurso especial ou reexame necessário. Recurso especial em que situação, gente? O recurso especial, deixa eu até botar aqui. O recurso especial vai ser cabível naquelas hipóteses em que eu tiver o quê? Uma decisão divergente entre duas câmaras. E o reexame necessário? Quando eu tiver uma decisão não unânime pela Câmara. Bom, os dois vão ser direcionados lá em cima ao pleno do CTE, ao pleno do Conselho Tributário Estadual. Tá? Então, nesse caso, vai ser a decisão de segunda instância, vai caber ainda ou um recurso especial ou um reexame. Bom, da decisão do pleno, não cabe mais nada. O pleno vai decidir se a ação fiscal procede ou não. No caso do proceder à ação fiscal, no caso do não proceder à ação fiscal, lá, setinha azul, tá lá em cima, encerra-se o auto de infração, encerra-se o contencioso, extinguindo o crédito tributário. Ou seja, o pleno decidiu que a ação fiscal é improcedente. Agora, se a ação fiscal for procedente, o contribuinte vai ser intimado a pagar. Se ele não pagar, não cabe mais recurso nenhum. Esse débito é encaminhado à PGE, a dívida ativa do Estado, tá? Para ser executado, vai fazer execução fiscal através da penhora ou outros meios judiciais que a PGE utiliza, tá bom? Então esse é, de forma resumida, o nosso fluxograma do PAT, tá? Que eu queria mostrar para vocês aí. Então era mais ou menos isso aí que a gente trouxe para vocês fazerem esse resumo. Tentei abordar os pontos mais importantes. O material disponível para vocês é mais amplo que isso, tem mais coisas que isso, mas eu me ative aqui na nossa aula, no nosso tempo aqui, a esses pontos mais importantes que eu suspeito que vão ser cobrados em prova. Tá bom? E aí, ficou à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida, galera, pode mandar, pode falar comigo aí. Estou aqui para ajudar vocês. Dúvida? Não? Tá tranquilo?
Todo mundo pronto para sextar? Vamos sextar, então? Bom, gente, de qualquer forma, vocês sabem que eu estou à disposição nos meus canais lá, principalmente do Instagram. Quem quiser me mandar mensagem, eu vou colocar agora lá um link lá, o Linktree, para vocês entrarem no meu grupo lá do Telegram. Quem quiser assinar meu canal aí do YouTube, para que vocês possam também ter acesso aos materiais, tirar dúvida e tal. Quem quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, eu estaria à disposição. Bom, então eu, por hora, vou encerrar aqui nosso bate-papo, já que não tivemos aqui dúvidas. Eu vou deixar um pouco disponível aí, até o Alfacom deixar liberado. E já sabe, né? Se a gente não se vê, uma boa prova. Fique com Deus, contem comigo. Estarei à disposição. Estarei à disposição lá nas minhas redes sociais. Forte abraço aí, tamo junto. E simbora pra cima da SESP, porra. Bora invadir Maceió. Quero visitar vocês em Alagoas. Tamo junto.